Olá, meus amigos. Aqui é o professor João Maria Fraga e, mais uma vez, nós estamos trazendo uma outra discussão para vocês. Dessa vez, nós vamos falar sobre a relação entre os militares e a política no Brasil. Nesse primeiro momento, nós gostaríamos de discutir com vocês o cenário do Brasil no final do século XIX. Por quê? Porque é exatamente lá, no final do século XIX, na crise da monarquia, que vai se dar o processo de ascensão do Exército Brasileiro e de consolidação do Exército Brasileiro. E, ao mesmo tempo, dessa pretensão do Exército Brasileiro em se engajar na política no Brasil e passar, inclusive, a ocupar uma posição de mando político no Brasil. Mas vejam, estávamos no final do século XIX e a monarquia em crise. E um fato muito interessante, dentro dessa segunda metade do século XIX, é que o Brasil, que não tem nenhuma tradição de guerra, o Brasil participou de uma guerra, a Guerra do Paraguai. O Brasil e os brasileiros se envolvem na Guerra do Paraguai, fazem a Guerra do Paraguai e lutam em conjunto com Uruguai e Argentina, com apoio inglês, com o propósito de destruir o Paraguai. Na guerra foram enviados a Marinha, foi enviado o Exército e também foi criado os chamados Voluntários da Pátria. Os Voluntários da Pátria eram, em sua grande maioria, negros, escravos, que foram à guerra ou pela promessa de retornar e ganhar suas alforrias, ou então porque eram enviados por proprietários de escravos que resolviam mandar escravo ao invés de mandar os seus próprios filhos para a guerra. Como forma de poupá-los, mandavam seus escravos. O fato é que a Guerra do Paraguai ela vai fortalecer muito o Exército Brasileiro. Com a vitória na guerra e a destruição do Paraguai, que buscava se tornar uma grande potência aqui na América do Sul, e formar um mercado comum junto com o Uruguai e a Argentina, o Brasil termina vivenciando um seguinte problema. Os militares do Exército, ao retornarem da guerra, eles voltam como verdadeiros heróis de guerra. Muitos dos negros, inclusive, que foram para a guerra, terminam sendo incorporados ao Exército. Um grande número, inclusive, desses negros. E o Exército volta como uma força agora muito mais respeitada, muito mais valorizada, muito mais fortalecida. E os oficiais do Exército começam a perceber, durante a guerra, e logo depois da guerra, que lá nos países, por exemplo, com quem lutou junto na Guerra do Paraguai, Uruguai, Argentina, assim como no próprio Paraguai, que funcionavam modelos republicanos, as Forças Armadas tinham uma maior influência, um maior poder, participavam mais efetivamente do poder. Coisa que, na monarquia, isso não era muito comum, visto que a Constituição Brasileira do Império, a Constituição de 1824, impedia a participação política das Forças Armadas no que diz respeito à política interna. Era vedado pela Constituição de 1824 do Império as Forças Armadas participar de política interna. Nesse sentido, também é importante perceber que a luta contra o Paraguai faz com que esses oficiais passem a ter contato com os ideais positivistas, com as ideias de Augusto Comte, com as ideias do positivismo.
E quando eles retornam da Guerra do Paraguai, eles vão aprofundar esse conhecimento sobre a filosofia positivista e vão se tornar adeptos dessa filosofia e vão se tornar adeptos dessas ideias. E em meio ao pensamento positivista, eles terminam, por sua vez, se sentindo, né, salvadores da pátria, heróis, como haviam sido reconhecidos, eles passam a se ver como importantes na participação política no Brasil. Inclusive, passa a ter uma leitura de que o imperador estava ultrapassado, que era necessário modernizar o Brasil, e a modernização do Brasil passava por um processo de urbanização, passava por um processo de industrialização, e passava por um processo de fim da escravidão no Brasil, visto que a escravidão era algo do passado, era algo retrógrado no mundo industrializado da época. Além de defender todas essas ideias, os oficiais do Exército, eles também passavam a compreender que a monarquia havia chegado ao seu exaurimento. Na realidade, esses oficiais eles eram muito insatisfeitos, principalmente com aspectos do ponto de vista dos seus rendimentos. Seus salários eram extremamente poucos, eles não tinham prestígio social, eles não tinham prestígio político. Notadamente, a monarquia tinha muito mais apego, muito mais aproximação pela Marinha, que era uma força mais tradicional, mais aristocrática, foi a primeira organizada. Em meio a esse contexto de volta da Guerra do Paraguai, de ascensão das Forças Armadas, do Exército em particular, dois oficiais do Exército fazem manifestações contra a monarquia, em favor da República, que são os oficiais Cunha Matos e Sena Madureira. O imperador Pedro II, ao tomar conhecimento, ameaça, portanto, uma retaliação a esses oficiais. E o Exército vai promover um manifesto em defesa da honra do Exército e na defesa desses oficiais, Sena Madureira e Cunha Matos. Na realidade, os militares eles vão se organizar, inclusive, do ponto de vista interno. Serão organizados, em 1887, os clubes militares, que vai ser fundado com o objetivo de ser porta-voz dessa categoria, ou seja, da categoria. Eles vão discutir política e vão se organizar e vão ter um interlocutor para falar em nome deles. Inclusive, vão eleger o presidente do clube, que era, inclusive, a figura do próprio Deodoro da Fonseca, que vai sair em defesa dos oficiais ameaçados pelo Império e pelo imperador Dom Pedro II. Ok? A realidade é que havia um certo entendimento de que o imperador Dom Pedro II havia envelhecido, que a monarquia havia sido ultrapassada e que eles viam também com maus olhos a possibilidade da princesa Isabel, uma mulher, assumir o trono no Brasil em substituição a Dom Pedro II. Também havia essas questões, essas questiúnculas, né, que realmente passava pelo debate da época. Nesse sentido, na medida em que o Exército ele vai se contrapor ao imperador Dom Pedro II e à monarquia, o ministro Ouro Preto resolve tomar algumas decisões em relação a isso, em relação ao Exército. E ele vai tomar decisões no sentido de enfraquecimento do Exército. E na medida em que ele toma medidas de enfraquecimento do Exército, o Exército vai reagir.
Inclusive, dentro dos quartéis havia boato, na época, de que o imperador, né, queria desmantelar, acabar com o exército. E isso terminou estimulando muito a tropa a ficar em condições de repulsa ao ministro Ouro Preto e, consequentemente, à própria monarquia. É nesse contexto, por exemplo, que vai ocorrer em todo o Brasil, na época, as campanhas republicanas, surgimento de partidos republicanos, jornais republicanos, revistas republicanas. Na realidade, o ideal de república era um ideal muito antigo, que já vinha desde a colônia. Várias revoltas na colônia, como Confidência Mineira, Conjuração Baiana, Conjuração Pernambucana, até mesmo no Império, revoltas como a Confederação do Equador, ou na Regência, como Farroupilha, ou mesmo no Segundo Reinado, bem antes do processo da proclamação da República, como a Revolução Praeira, todas essas revoltas tinham como ideal republicano. A questão é que, no final do século XIX, surge não só um ideal republicano que já era existente e presente nessas revoltas que eu falei, mas surge uma campanha republicana. E essa campanha republicana culminará com a proclamação da República. Uma proclamação da República conduzida pelos militares, conduzidas pelo Exército. É o Exército quem vai proclamar a República e vai simplesmente ordenar a Pedro II que retirasse do Brasil com toda a sua família e vai, no dia 15 de novembro de 1889, proclamar a República e estabelecer um governo provisório que seria chefiado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que vai dar início à República. Então, vejam, a República no Brasil ela vai começar construída a partir de quem? Dos militares, dos marechais. Por isso, inclusive, que a primeira fase da República ela é conhecida como a República da Espada ou República dos Marechais. Por quê? Porque o governo, o poder político maior, o mandatário maior da República será um militar, um marechal. Por isso, República dos Marechais ou República da Espada. Ok? Vamos fazer logo mais uma nova videoaula e vamos dar prosseguimento a essa relação entre militares e política no Brasil. Ok? Ficamos por aqui. Daqui a pouco, mais uma videoaula, mais um debate, né? Um debate, uma discussão sobre essa relação no Brasil entre militares e política. Valeu? Muito obrigado pela atenção. Se curtir, se gostou, vai lá, dá like, se inscreva no canal, passe para o seu amigo, indica para o teu amigo para ele se inscrever também, ok?